Bom dia, meus queridos amigos e irmãos, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do seu, do meu e dos nossos corações. Pessoal, hoje eu ia falar de um tema bem diferente hoje. O tema é: quando que a falta de fé não desagrada a Deus? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Então tem falta de fé que não desagrada a Deus? Sim, irmãos, existem falta de fé que não desagrada a Deus. Vamos lá pelo pai da fé. Quem foi o pai da fé, irmãos? Segundo as escrituras. Abraão. Por que Abraão foi o pai da fé? Porque Deus falou para Abraão assim, ó, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te enviar. E ele foi, irmão, sem saber o lugar. Então ele é o pai da fé. Ele fez tudo por fé. Mas Abraão faltou fé, irmãos. Faltou fé quando ele entrou no Egito, que ele mentiu para o faraó que Sara era a irmã dele, para não ser morto, porque ela era muito bonita. E quase a possuiu o faraó, né? Foi avisado, né? Faltou fé em Abraão, quando o Senhor falou para ele que ele ia ser pai de grandes nações, e ele contestou a Deus, ele falou, como, Senhor, que eu vou ser pai de grandes nações? Então, falta fé, irmãos, muitas das vezes em nós. O relacionamento sincero com Deus não é um relacionamento perfeito. Não, irmãos. Vai existir momentos em que vai faltar fé para nós. A gente vai contestar Deus, e isso é saudável. Nas Escrituras, Deus manda várias vezes nós testarmos a Ele. Né? Testai a mim e provai. Né? Então, pedir sinais está testando Deus. Não atentar, mas testar. Então, a fé, irmãos, ela tem que ser racionalizada em Cristo. A fé tem que ser racionalizada em Cristo, porque a fé sem Cristo, ela não é racional. Como assim, irmão Tiago? Ora, Moisés não viu a face de Deus. Ele viu Deus na sarça. Abraão não viu a face de Deus. Não. Nenhum viu a face de Deus. E quando foi perguntar quem és tu, ele falou, eu sou o que sou. I am, ou em inglês, eu sou. Só isso. E se alguém te perguntar quem te enviou, eu sou te enviou. O verbo. Mas quando que a fé passou a ser racional? Quando, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre Maria e trouxe para nós o Emanuel, o Deus encarnado entre nós. Aí a fé passa a ser racional. Por quê? Porque a fé, existe um rosto para a fé. E esse rosto e nome é Jesus Cristo. Ele é o representante da nossa fé. Por isso que a fé é racional em Cristo. Sem Cristo, ela não pode ser racional. Ou porventura Deus é racional a nosso baixo entendimento. Não, ele é muito acima da nossa racionalidade. Por isso Cristo teve que se abaixar. Cristo teve que nascer no ventre de Maria. Mas Jesus Cristo não... Por que Jesus Cristo não teve pecado? O pecado era passado pelo homem. Adão, por causa de ti, a terra será maldita. Por isso que Jesus não podia ter nascido de uma conjunção carnal entre homem e mulher, para que o homem não passasse o pecado para a mulher. É o homem que transmitia o pecado. Por isso Jesus nasceu de mulher, mas não nasceu de homem. Deus podia ter dado a José, né, a oportunidade de ser o pai de Jesus. E ele foi o pai de Jesus na terra. Jesus o respeitou, ele educou, mas o pai biológico é Deus. Então a fé, ela não é, irmãos, ela tem que ser racional em Cristo. O quê? Como que é ser racional em Cristo? Ela tem que ser racional ao que está nas Escrituras. Não racionalizar ela de uma maneira em que caiba, né, irmãos, apenas a nossa mente. Não. Mas nós temos que pensar como a mente de Cristo. Não foi isso que Jesus falou? Que a gente ia ter, quando a gente aceitasse ele, a nossa mente seria dele? Ele, nós pensaríamos como ele? Nós o imitaríamos? Porque esse é o objetivo? Como saber se eu sou cristão ou não? Se Jesus fez, você vai tratar alguém. Você vai tratar alguém mal. Jesus tratou alguém mal, irmãos? Não. Aí ele chamou o Pedro de Satanás. Ele falou para o Espírito que falou na boca de Pedro se afastar dele. Então nós devemos tratar. Se Jesus fez, ok, eu vou copiar. Porque em sua forma, ou em sua forma, como você queira, quero viver.
Então a fé, irmãos, ela é argumentadora. Ela tem que ser argumentadora. Porque Deus manda a gente testar Ele. Nós temos que argumentar. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento sincero, de pai para filho. Não um relacionamento de colocar Deus no pedestal lá em cima e não se chegar a Ele. Não, colocar Ele no nosso dia a dia. Né? Tudo que nós formos fazer, constante oração, pensamento ligado aos céus 24 horas. Tudo que nós vamos fazer, lembramos que o Senhor está do lado. Pergunte para Ele em pensamento. Vai comer, irmãos, ora para comer, ora em pensamento. Não precisa nem abrir a boca. Em pé mesmo, não tem problema. O importante é ligar comunhão com Cristo, com Deus. E quando que a falta de fé desagrada a Deus, irmãos? Quando o Senhor dá para nós todas as evidências e mesmo assim nós teimamos e não cremos. Quando o Senhor já mostrou para nós maravilhas, quando o Senhor já se mostrou para nós, né, irmão? O Senhor já foi testado por nós e mesmo assim nós endurecemos o nosso coração. Como muitos que viram milagres, viram maravilhas, viram o trabalhar de Deus e hoje atribui isso a Satanás, assim como fazia fariseus com as obras do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter a fé racional em Cristo. Racional. E contestar o Senhor, conversar com Deus, é ter uma amizade. É ter uma amizade. E é isso que o Senhor sempre quis com o homem, desde o princípio, pois ele ia no entardecer visitar Adão. O Senhor fez nós criaturas únicas, irmãos. Iguais a Ele. Somos únicos. DNA nosso, meu DNA, o seu DNA é único. Não existe outra pessoa na Terra com o mesmo DNA. A íris do seu olho é única. Não existe outra pessoa na Terra com a mesma íris. A sua impressão digital é única. Não existe outra pessoa na Terra com a mesma impressão digital. Entendeu? O seu gênio, né? Às vezes a pessoa tem gênio forte, é único. Cada um de nós temos um gênio, claro que uns se assemelham a outros, mas nós somos únicos na presença de Deus. Muitas das vezes as pessoas falam, você é um fracassado, você é isso, você precisa... Não, irmão, somos os maiores vencedores, porque quando o papai juntou com a mamãe, ele colocou mais de 5 milhões de semente ali, e você ganhou a corrida. Uma vez que seu pai foi lá, você ganhou aquela corrida. Vamos supor que seu pai teve um filho durante a vida dele toda. Quantas vezes ele teve o ato, né, carnal com a sua mãe? E quanta semente ele depositou na sua mãe? Chega a ser mais de trilhões, se for ver a vida toda útil sexual do homem. E só você nasceu, ou você e o teu irmão. De trilhões, vamos supor que nasceu 4, 5, 10 pessoas. Então você é mais do que vencedor. Por isso que Jesus fala assim, ó. Acho que é Paulo que fala, né? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Já somos vencedores por ganhar a corrida da vida. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Viu porque a gente tem que entender o contexto da palavra? Vencedores nós já somos. Mas se nós estivermos em Cristo, somos mais do que vencedor. Então a fé, irmão, ela é racional em Cristo. Por isso que a fé precisou ter uma face. Por isso que o verbo precisou ser carne. Para nós começarmos a entender, a racionalizar. Por isso que Jesus falou, quem vê a mim vê ao Pai. Já não temos, irmãos, mais aquela dúvida de saber o que é Deus, como é Deus, aonde está Deus. Já não temos mais essa dúvida, como Moisés teve quando viu a sarça que não se consumia. Mas hoje, irmãos, os do passado, os discípulos, os apóstolos, tiveram a oportunidade de ver face a face. Mas o que ele falou? Bem-aventurado, Tomé, é os que virão depois de ti, que não verão a minha face, mas crerão. Mas não é mais uma fé racional, irmãos, é uma fé racional. Porque toda religião, irmãos, leva a um bom caminho, mas só uma te leva à salvação. Só um Deus pode ser amado pelo homem, nenhum outro, se não for o Deus judaico ou o Deus do cristianismo. Inclusive o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, é essa. Se você está com falta de fé, se você está fraquejando, isso é normal. Entendeu? É normal. Argumentar com Deus é normal. Todos eles foram isso. Jó fez isso. Só que a forma de Deus responder não é a forma
Porque nós estamos acostumados, quando nós perguntamos para alguém, ele responde. Como que Deus respondeu para Jó? Fazendo perguntas. Então eu vou perguntar, você vai me dizer qual é a profundidade do abismo? Quem foi que colocou o termo para que o mar não passasse? Né? Quem é que sustenta as aves dos céus? Quem é que sustenta os filhotes dos animais quando eles urram de fome? E o Senhor foi perguntando as coisas que era impossível para o homem responder. Que ele quis dizer. Por que me contesta? Eu sei o que faço. E muitas das vezes nós não sabemos, não entendemos, como eu não entendia e hoje entendo mais, mas não entendo toda a vida o plano completo. Por isso que Paulo falou, hoje nós vemos uma expectação, né, irmãos, em partes. Vemos o que está acontecendo. Nossa mente é limitada, mas no final entenderemos todo o plano e veremos face a face. É assim que é o Evangelho. A fé é o firme fundamento de crer naquilo que não se pode ver. E sem isso é impossível agradar a Deus. Mas ela não é incontestável. Você pode contestar Deus, fazer teste de Deus. E muitas das vezes faltar fé. Como faltou fé em todos do passado. Né? Como faltou fé naquele cansaço de Moisés, que já havia tirado a água da rocha. Mas naquela derradeira hora, tirou, fez de mal. Poderá eu tirar água dessa rocha? Meio que duvidando. E falta, irmãos. Por mais que nós vimos muitos movimentos de Deus, posso falar de mim mesmo, muitas das vezes falta fé. Mas que o Senhor venha reforçar em nós a fé restauradora. A fé que vai nos restaurar, que nos faça entender os caminhos de Deus na nossa vida e qual é o propósito nosso para o plano de Deus e qual é o propósito de Deus na nossa vida. A todos vocês que ouviram e assistiram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.